E aí, como resolver essa equação exponencial aqui dada? 4 elevado a x mais 6 elevado a x é igual a 9 elevado a x. E queremos determinar o valor de x. Você consegue resolver, então pause o vídeo e tente resolver. Deixe nos comentários qual será a solução para tal problema de matemática. É uma questão bastante interessante sobre a equação exponencial. Vamos lá. Bom, a ideia aqui é tentarmos pensar de uma forma que seja bastante interessante para se resolver o problema. Ou seja, iremos trabalhar bastante aqui com o raciocínio para tomarmos uma decisão de como atacar o problema. Em matemática, é, é interessante que você tenha essa visão, essa perspectiva de como atacar o problema para resolver ele, independentemente de qual seja o conteúdo. E uma saída que eu percebi aqui para resolver o exercício é dividir cada termo da equação, por exemplo, 4 elevado a x, o 6 elevado a x, o 9 elevado a x, por 4 elevado a x. Ou seja, eu vou dividir o primeiro membro, todo ele, por 4 elevado a x, e o segundo membro também por 4 elevado a x. Claro, 4 elevado a x, diferente de zero, vai ser um valor maior que zero. Já já vou falar por que vai ser maior, vai ser positivo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar assim, 4 sobre 4 elevado a x sobre 4 elevado a x mais 6 elevado a x sobre 4 elevado a x igual a 9 elevado a x sobre 4 elevado a x. Dividir cada termo aí por 4 elevado a x. Bom, 4 elevado a x dividido por ele mesmo vai dar 1. Qualquer coisa dividida por ela mesma, matemática, dá 1, com exceção do zero. Mas, aqui ó, tá vendo o mesmo expoente, 6 elevado a x sobre 4 elevado a x. Por essa propriedade bem aqui que eu vou colocar, ó, quando temos aqui a elevado a um m dividido por b elevado ao mesmo m, ou seja, razão entre bases diferentes com o mesmo expoente, você pode colocar razão entre as bases devidamente diferentes elevado àquele expoente dado. Propriedade da potenciação. Beleza, então isso aqui, ó, 6 elevado a x sobre 4 elevado a x é a mesma coisa que 6 quartos. Essa fraçãozinha aí elevado a x. Pelo mesmo princípio aqui, ó, 9 quartos elevado a x. Isso aqui implica dizer o quê? Rafael, isso aqui vai indicar o seguinte. Que aqui eu posso simplificar por 2. 1 mais 6 dividido por 2, 3. 4 dividido por 2, 2. Então vai ficar 3 sobre 2 elevado a x. Bom, o 9 é a mesma coisa que 3 ao quadrado. O 4, 2 ao quadrado. E essa galerinha toda está elevada a x ainda. Beleza. Prosseguindo. 1 mais 3 sobre 2 elevado a x. Tem que ser igual. Aqui eu tava vendo que tem o mesmo expoente, 2, ó. Então vai o seguinte, eu vou colocar assim. 3 sobre 2 elevado a 2, porque o expoente eu posso fazer isso quando for igual. E além do mais, tem um x lá, ó, não esqueçamos do x. Como tem um x, o que vai acontecer? Eu vou abrir um colchete aqui e vou colocar ele lá fora, assim. Propriedade da potenciação, mais uma propriedade. Quando você tem a elevado a m elevado a n, a chamada potência de potência, você pode fixar, basear e multiplicar os expoentes, respectivamente. Pode ser até n vezes m, mas eu coloquei m vezes n. Então isso aqui vai ficar como? Continuando, 1 mais 3 meios elevado a x é igual. Aqui eu vou trocar os expoentes, vou permutar. Porque aqui tem 3 sobre 2 elevado a x. Por malandragem, de acordo com o teorema da malandragem, eu vou colocar 3 sobre 2 elevado a x também. E o 2 jogo para fora. Você vai entender porque eu vou fazer isso. Então vai ficar 3 sobre 2 elevado a x. E aqui
Eu posso colocar assim, ó, elevado a 2, porque tem o 2 lá. Agora, observe esse negócio bem aqui, ó. Tá pedindo de forma desesperada para fazer o quê? Substituiçãozinha de variável. Eu vou falar aqui 3 sobre 2 elevado a x vai ser igual a uma constante. E como eu sou malandro, essa constante vai ser o φ. Isso! A razão áurea, o número de ouro. Esse cara é bem. Por que, Rafael, que você pensou assim? Ah, você vai entender. Então esse aqui vai ficar o seguinte, ó. Vai ficar 1 mais 3 meios elevado a x é o quê? O φ. Igual 3 meios elevado a x é o φ. Só que tá ao quadrado. Ou seja, elevado ao expoente 2. Isso aqui é o quê? Isso é equação do segundo grau, carinha. Agora é só organizar, ó. Eu posso fazer o seguinte. Φ ao quadrado. Vou subtrair φ desse lado e subtrair φ desse lado. Então, vamos ficar com menos φ. Subtrair 1 desse lado, subtrair 1 do outro lado. Menos 1. E lá não sobrou nada. Sobrou o quê? 0. Equaçãozinha do segundo grau para a gente resolver. O nosso coeficiente A é 1. O nosso coeficiente B é menos 1. O nosso coeficiente C também é menos 1 por coincidência em relação ao B. Agora vamos calcular o discriminante delta. Sabemos que o delta é dado por b ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Então o nosso delta vai ser b ao quadrado, como é menos 1, é um cara inteiro negativo, coloca entre parênteses. Menos 4 que multiplica o A, que é 1, que multiplica o C, que é menos 1. Portanto, vamos ter o seguinte, que delta é menos 1 ao quadrado. Qualquer coisa negativa lá do expoente par vai dar positivo, então dá 1. Aqui, ó, menos com menos aqui. Na verdade, aqui tem um mais. Você pode fazer também com esse mais aqui, ó, do mais 1. Menos com mais. Menos com menos aqui. Mais na multiplicação. 4 vezes 1 vezes 1. 4. Logo, o nosso discriminante delta vai ser 4 mais 1, 5. Ah, deu um cara aí que não tem raiz exata, não sei o que. Deixa pra lá, bora lá continuar. Segunda parte da fórmula da resolução de equação do segundo grau. A fórmula de Bhaskara, que não é do Bhaskara. Como eu estou na variável φ, então eu vou colocar o seguinte. Φ, que é a constante, é igual a menos o b, ou seja, vai ficar menos o menos 1, cuidado com isso, mais ou menos raiz quadrada do delta. Quem é o delta lá? 5 sobre 2 vezes o valor do coeficiente A, que no caso é 1. 2 vezes 1 aqui, 2. Não precisa colocar o 2 vezes 1. Então, o φ vai ser menos com menos aqui é mais, tá? Vai ficar 1, mais ou menos raiz de 5. Ah, tô com a régua aqui, eu fico passando vexame, né? Tá doido? Então, bora lá fazer isso aqui, assim, sobre 2. Então, isso aqui implica dizer o seguinte, a primeira raiz é aquela que tem a soma por princípio, né? Então, o φ vai ser, eu vou falar o filinha. Se você estiver estudando derivada, você vai ficar, derivou o que aí? Nada não, só a primeira raiz. 1 mais raiz quadrada de 5 sobre 2. Sobre 2. E a outra raiz, que é φ, duas linhas, é 1 menos raiz quadrada de 5 sobre 2. Só que essa raiz bem aqui, ó, eu vou dar um checkmate nela. Só que não a favor. Essa aqui não serve. Por que que 1 menos raiz de 5 sobre 2 não serve, Rafael? Porque esse cara aqui é menor que 0. É negativo esse trem aqui, ó. Como essa parada aqui é negativa, automaticamente esse φ aqui, ó, esse φ é uma constante. 3 sobre 2 elevado a x, independentemente do x, vai dar um cara maior que 0. Por isso que esse aqui eu vou desconsiderar. Condiçãozinha que é importante você saber para entender matemática. Só que eu tenho o seguinte, eu tenho que
eu vou pegar a raiz positiva, essa aqui serve, ó. Pegar 1 mais raiz de 5 sobre 2. Só que isso aqui é o φ, eu tá na variável x, eu preciso voltar para a variável x. A variável x depende de quê? De 3 sobre 2 elevado a x, que é igual a φ. Então eu vou fazer o seguinte: 3 sobre 2 elevado a x é igual ao φ. Quem é o φ? 1 mais raiz de 5 sobre 2. Ah, Fel, como é que eu vou achar o x agora? O que é que você aplica em uma igualdade para você encontrar um expoente, descer com o expoente? Logaritmo, para ficar mais gostosinho e lindinho, eu vou aplicar ln dos dois lados. Então, ln, logaritmo natural ou neperiano, dessa parada toda aí. Que parada é essa? 3 sobre 2 elevado a x tem que ser igual o ln da outra parada, que é 1 mais raiz de 5 sobre 2. Lembrando que o ln de alguma coisa é a coisa na base e, em que o e é a constante de Euler. Beleza, então, como eu quero encontrar o x aqui, ó, por propriedade logarítmica, que eu vou, claro, eu vou colocar a propriedade, você vai falar, tá roubando? Que propriedade é essa? Quando você tem logaritmo de a elevado a n na base b, esse n recebe um peteleco, ele passa multiplicando a estrutura. Fica n vezes o logaritmo de a na base b. Propriedade que eu vou utilizar. Então esse x passa multiplicando a estrutura. Então vai ficar x vezes o ln de 3 sobre 2 na base e igual ao ln de 1 mais raiz de 5 sobre 2 na base e. O x está multiplicando, eu posso isolar ele. Então x vai ser o ln de 1 mais raiz de 5 sobre 2. Isso tudo aqui dividido por ln de 3 sobre 2. Aqui é um 2. Tá aí. Ah, isso aqui é uma divisão. Eu posso aplicar a propriedade do logaritmo que fala que a divisão dos logs é em uma mesma base, no caso. E eu posso abrir na subtração. Abrir na subtração, não precisa não. Fica mais elegante se você colocar assim. Então tá aí a solução da trolha da questão de matemática. Tá aí a brincadeira resolvida. Espero que você possa ter ficado mais inteligente no final desse vídeo. Então eu fico por aqui. Tiro o print da resolução. E eu espero você no próximo vídeo. Se você quiser vídeo como esses aqui, desafio de matemática, coloque aí ou mande um pra mim. Se você não seguir o perfil lá no Instagram, Matemática com Rafael, siga lá, pesquise lá. E comece a seguir e mande questões análogas a essa ou difíceis mais ainda. Fui.